que eu gostaria de apresentar, talvez, eu sei até que a Raquel já conhece um desses casos, mas vamos aos 4 casos e depois eu faço a minha pergunta. Em abril de 2024, em São Paulo, alguns advogados, alguns homens advogados tentaram propor a criação de uma comissão do homem advogado. Por quê? Porque já existe a comissão da mulher advogada. Então eles tentaram fazer a comissão do homem advogado para discutir algumas leis que podem ou não favorecer os homens ou não, né? Enfim, todos os direitos que qualquer um tem, o idoso tem, a criança tem, o adolescente tem, de ter órgãos e secretarias que o representem. Da mesma forma, os homens tentaram criar a comissão dos advogados, dos homens advogados. E eles foram impedidos, foram muito criticados, violentamente criticados, perseguidos pelas feministas que disseram que é legítimo haver uma comissão da mulher advogada, mas não é legítimo haver uma comissão do homem advogado. Nós temos também, isso aconteceu numa OAB, né? Mas nós temos também o caso de coisas semelhantes a essa que acontecem, por exemplo, no Ministério Público no Tribunal de Justiça, ou seja, no Judiciário. Exemplo, eles têm núcleo da mulher, núcleo de gênero, coordenadoria da mulher, mas nenhum movimento semelhante com relação aos homens. Tem um MP pró-mulher, não tem um MP pró-homem. Nós temos também o caso das Assembleias Legislativas. No Poder Legislativo, nós temos Procuradoria da Mulher, Secretaria da Mulher, Bancada da Mulher, Observatório da Violência contra a Mulher, mas também não há nada semelhante nas Assembleias Legislativas. A gente poderia falar também sobre educação. Na educação nós temos bolsas, patrocínios, editais especiais, chamadas especiais para mulheres, CNPq, FINEP, enfim, órgãos vinculados à educação. Por exemplo, existem poucas mulheres nas áreas de ciências duras, então faço um programa de inclusão das mulheres nesse sistema, nessas áreas onde elas são minoria. Mas não existe nenhum programa semelhante para incluir os homens nas áreas onde eles são minoria. Exemplo, psicologia, pedagogia, enfermagem. Por fim, a gente poderia citar também o caso do Distrito Federal, recentemente. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em julho, agora nós estamos em julho tem o dia 15, que é o dia do homem, que ninguém liga, né? Mas existe. E nesse dia 15 de julho, a Defensoria Pública tentou promover um evento chamado Homens Extraordinários. E aí a Defensoria Pública teve que pedir desculpas pelo seu evento, mesmo que a própria Defensoria Pública já promova um evento chamado Mulheres Inspiradoras. Além disso, a Defensoria Pública do Distrito Federal também promove o Dia da Felicidade, o Dia dos Namorados, o Dia do Indígena, o Dia do Trans e até o Dia do Star Wars. Mas teve que retirar o seu evento do Dia do Homem, que era o evento Homens Extraordinários. Então, a minha pergunta para Raquel é: você reconhece que essas práticas feministas que acontecem em nível estadual, municipal, nacional, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, que essas práticas são desiguais? A minha primeira pergunta é: você reconhece que elas são desiguais? E se você reconhece ou não, mas como é que concilia essas práticas que são documentadas com o discurso, com a propaganda que o feminismo faz de igualdade? Boa pergunta, eu fiz vídeo sobre isso, acho que você viu, né? Eu vi da Defensoria Pública, achei bom. Muito bem. Bom, eu vou dizer que, na minha opinião, o feminismo luta pela equidade. Equidade não é igualdade. Então, a gente está começando, de algumas maneiras, a tentar corrigir discrepâncias. Se você for olhar no judiciário, se você for olhar no mundo, as mulheres ocupam poucos espaços ainda em relação a homens em muitos desses ambientes que você citou. Então, esse é um motivo para você ter um comitê para fomentar. E eu concordo que a gente tinha que ter comitês para fomentar, por exemplo, a presença masculina em funções como escolas, professores, para que meninos e meninas tenham as duas, né, ou cuidadores. Eu acho muito importante que os dois lados estejam sendo atendidos, tá? Então, não acho necessariamente que você ter um grupo olhando para as mulheres quer dizer, significa que você está discriminando os homens. Quer dizer que você está tendo um olhar para um lugar onde as mulheres ainda precisam de estratégias para se unir, para se encontrar e para avançar, porque muitas vezes a gente chega em espaços onde você, imagino que no seu caso, não sei, espero que não, mas que é fácil de você sofrer perseguição ou violência, ou de ser difícil entrar, porque são ambientes considerados muito masculinos, e acho que esse tipo de iniciativa das mulheres se unirem nesse sentido, é só elas se unirem. Né? Não precisa ser uma coisa contra o outro. Agora, quanto a essa segunda iniciativa sobre a qual você falou, sobre a da Defensoria no Distrito Federal, eu fiz um vídeo dizendo que eu discordo que as mulheres tenham achado que de cara esse seria um evento contra mulheres, porque foi isso, né? O evento se chamava Homens Extraordinários, se chamaria, e nesse evento só
com o anúncio do evento, eles foram tão criticados que eles cancelaram e pediram desculpas. E o meu questionamento, porque eu não expliquei ainda, mas vou falar um pouquinho sobre isso, acho que eu tenho um tempo sobrando. Olha lá. Sim, então acho que eu tenho mais. Eu falei muito. Ah, sim. Eu faço uma coisa que eu chamo de feminismo conciliatório. Porque eu acho que a gente tem que chegar a espaços de consenso. Então, o meu objetivo não é antagonizar necessariamente, mas tentar a equidade mesmo. Então, assim, eu acho que para a sociedade avançar, é muito importante que os homens tenham espaço. Porque se as mulheres estão saindo do lugar que elas estavam historicamente, falando a respeito disso, se unindo para tentar galgar espaços, os homens têm que começar a entender que tipo de masculinidade é essa. Não necessariamente os homens, para falarem, estarem juntos, eles vão estar fazendo um discurso de ódio contra mulheres. Eu acho que a resposta das mulheres a esse evento, Homens Extraordinários, foi ruim, porque a gente tem um aumento gigante de movimentos que, de fato, desvalorizam as mulheres, que, de fato, são de ódio às mulheres. Então, elas viram o título do evento, que eu não sei qual era a programação. Pelo que eu li, podia ser alguma coisa, inclusive em relação a cuidados médicos, etc. Se fosse para os homens se encontrarem e debaterem a masculinidade, quem eles são no mundo agora, como se tornar um homem atento, um homem atencioso, um homem presente, um homem honrado, tudo isso eu acho importante. Inclusive a doutora Valéria Zalesco, Valesca Zanello, desculpa, eu sempre faço isso. Ela tem um livro muito bom que se chama Masculinidade e Dispositivo de Eficácia, onde ela fala que os homens, eles escutam uns aos outros. Eles não vão ouvir as nossas reclamações, porque basicamente é isso, né? O feminismo faz lobby para mudanças, para que a gente ocupe espaços de equidade. Igualdade não é igual a equidade. E eu acho que é ruim a gente reagir dessa maneira, antecipando um movimento que a gente não sabe qual é necessariamente. Porque tem dois tipos de grupos de masculinidades. Tem o tipo de grupo de masculinidade que fomenta o ódio, que realmente quer dizer que as mulheres são inferiores, que elas são menores, que elas tinham que, enfim, determinar o que elas tinham que fazer. E tem outro tipo de grupo que é reflexivo, que são homens que vão se encontrar e dizer, poxa, a gente precisa falar mais sobre os nossos sentimentos. A gente precisa marcar nosso médico sozinho. A gente precisa assumir nossa parte na economia do cuidado. Tem muita coisa para os homens conversarem. Eu acho difícil. Eu acho que a nossa sociedade não deu esse espaço ainda. E eu acho que eles devem procurar e ter esse espaço e ter também o mesmo acolhimento que eu estou dizendo que as vítimas de estupro têm que ter. Os homens também têm que ter, se eles não estiverem buscando violência. Então, eu acho que, enfim, o ambiente das redes faz isso com a gente, né? Ele faz com que a gente queira primeiro passar um julgamento em relação ao que está acontecendo sem, de fato, saber o que foi. Então, homens tentando ser mais éticos, tentando se ouvir, mesmo ainda mais que teve o grupo das mulheres, eu acho que se quiserem ter o grupo dos homens na OAB, mas assim, vai ser tipo 80% das pessoas lá, sei lá, quantos por cento que hoje em dia são advogados, entendeu? Então, assim, já é um ambiente prioritariamente masculino. Acho que é por isso que eles mesmos não veem motivo para fazerem um outro. Sim, eu achei muito legal muitas coisas que você falou e concordo com algumas, mas só para lembrar a Raquel e o telespectador da pergunta que eu fiz, a pergunta principal era se você quiser, não tem problema, se você quiser me interromper para me dizer que eu me equivoquei na descrição do que você pensa. A minha pergunta é, você acha que o discurso feminista de igualdade está sendo realizado na prática, conforme se observa nesses casos? E aí você trocou a palavra igualdade por equidade, que significaria tratar os desiguais conforme a medida do que eles necessitam, não é? Exato. Ok, mas no geral o feminismo usa a palavra igualdade e não equidade. Não. Eu estou convicta que tá sim. Bom. Algumas pessoas até dizem, depois você pode me corrigir, mas algumas escritoras como a Bell Hooks falam sobre equidade, mas a maior parte das mulheres falam que estão lutando por direitos iguais. Mas vamos falar também sobre equidade, não tem problema. Equidade, então, seria nós darmos a cada um a medida do que precisa, do que carece na sociedade. Pois bem, o pressuposto do que a Raquel nos disse aqui é que, bom, não existem tantos grupos assim para homens e existem tantos para as mulheres porque os homens não precisam tanto assim. É mais ou menos isso? Não. Quer me explicar o que você quis dizer? Não, primeiro, não acho que existem tantos grupos para mulheres. Acho que isso é uma desvirtuação do que são iniciativas que são necessárias. E eu acho que são necessários mais grupos para homens. Ótimo. Tá, ótimo. Então, veja como eu tinha entendido errado. Foi bom você ter explicado. Então, vamos lá. A Raquel, então, parece concordar comigo que é ruim que essas práticas aconteçam no movimento feminista, mas elas acontecem. Uhum. Acontece com muita frequência. E
Por que isso acontece com frequência? Porque o movimento feminista, embora pareça que a Raquel não concorda com isso, o movimento feminista se entende como aquele responsável por dizer o que é uma feminilidade sadia. Olha, nós mulheres temos condição de avaliar nossa própria feminilidade, mas o movimento feminista também quer dizer o que é uma masculinidade sadia. Não quer permitir que os homens se encontrem e definam o que para eles orienta o propósito de vida, o melhor estilo de vida, que é quando essas feministas se manifestam. E veja, eu não estou trazendo aqui evidências anedóticas. Eu não estou, aconteceu em um lugar ou tal. Eu estou trazendo evidências que podem ser consultadas por todos vocês e documentadas. Com muita frequência, as feministas se posicionam violentamente e contundentemente contra grupos organizados em favor dos direitos dos homens. Eu citei aqui os casos Tribunal de Justiça, Ministério Público, que nós estamos falando do Judiciário. Eu citei os casos da educação, que são plataformas de recursos e de privilégios que podem vir direto do Executivo. Citei também os exemplos do Executivo através de coordenadorias. Enfim, são inúmeros exemplos, mas eu gostaria de citar mais 3, porque esses 3 que eu vou citar agora vão deixar